e hoje a gente vai estar conversando sobre gestão de risco e planejamento financeiro. E a gente vai falar como que isso afeta diretamente a tua vida financeira, a sua tomada de decisão. A gente resolveu trazer esse conteúdo aqui para você, porque tem muita gente que procura a gente no serviço de planejamento financeiro, ou até para tirar uma dúvida mesmo no dia a dia, perguntando qual é o melhor investimento, o que deve fazer com a reserva que sobra, qual é a melhor estratégia para atingir os seus sonhos. E tem uma coisa que você tem que estruturar bem, você precisa preparar bem antes de qualquer coisa que você pense, que é ter uma boa proteção, uma boa gestão de risco. E é isso que a gente vai falar aqui hoje para vocês, os pilares fundamentais, essa questão, por exemplo, de você calcular qual é a proteção necessária para você, é uma coisa que vai ficar muito mais concreta, você vai conseguir visualizar muito melhor o que você precisa para calcular depois desse bate-papo que a gente vai ter hoje. E antes de mais nada, eu queria começar definindo aqui o que é risco. A gente sempre fala de risco, gestão de risco, muitas empresas, ainda mais na indústria, né, o pessoal que trabalha na indústria, fala muito dessa questão da prevenção ao risco. E aí eu queria dar uma definição para vocês que eu acho bem interessante, que risco ele é igual ao perigo dividido pelo número de barreiras que você coloca ali. Então, por exemplo, o avião ele é um dos meios de transporte mais seguros do mundo. Por quê? Não é porque ele é menos perigoso, ele é extremamente perigoso, mas a gente coloca tanta barreira ali, tantas proteções, tantos checklists, que aquele risco você consegue mitigar. Você nunca vai chegar a zero, porque não importa o número de barreiras que você coloque, você sempre vai estar exposto a um evento que ficou fora do radar, alguma coisa inesperada. Mas o principal é você conseguir identificar esse risco. E a partir do momento que você identificou esse risco, você tem consciência sobre aquilo e você começa a saber se você vai se proteger, se você não vai se proteger. E aí o que eu queria falar é isso. O que a gente vai estar mostrando para vocês hoje são essas barreiras. Você hoje, com certeza, está exposto a um perigo na sua vida. Existem diversas formas de perigo. Você pode estar no perigo do teu trabalho, no dia a dia. Pode ter um perigo em casa. Às vezes você tem, por exemplo, uma empregada, você tem uma alta renda, tem lá uma pessoa que faz um serviço para você na sua casa, e se essa pessoa escorregar e te processar. Se você tem um cachorro, por exemplo, um outro exemplo, e esse cachorro mordeu uma pessoa na rua, e essa pessoa te processar. Então você sempre está exposto a riscos, a perigos diferentes. E o que a gente vai ensinar aqui para você são como você enxergar esses perigos e você colocar barreiras. Então, perigo dividido pelo número de barreiras. E a barreira maior que a gente vai ter nisso tudo é o conhecimento. Conhecimento forte que vai ajudar você a tomar boas decisões financeiras, para aí sim você começar a estruturar como que você vai alcançar os seus sonhos, as suas metas financeiras, e por aí vai. Perfeito. E como a gente fala sobre planejamento financeiro, faz sentido a gente explicar também como que o risco, né, como a gestão de risco está relacionada com o planejamento financeiro, o que tem a ver uma coisa com a outra. E no fundo tem tudo a ver, porque como nós vivemos num mundo capitalista, tudo que a gente faz usando o dinheiro. A gente troca o dinheiro por tudo. E isso não é diferente em situações de emergência. Por exemplo, que nem o Salles deu o exemplo ali do cachorro mordendo alguém. Isso é uma situação de emergência. Às vezes você vai ser processado aí, nem esperava por aquilo, e vai ter um custo com um advogado, com um monte de coisa. Às vezes você tem que pagar indenização. Então, assim, isso é um risco que vai afetar diretamente as suas finanças. E o planejamento financeiro serve não para você se precaver contra qualquer tipo de risco, você prever as situações. O planejamento financeiro serve, na verdade, para você ter todas as ferramentas de proteção que você pode precisar de acordo com o tipo de risco que você está mais propenso a correr. Então, por exemplo, se você corre o risco, se você anda de moto, às vezes você até trabalha com isso, você tem um risco de sofrer um acidente de trânsito muito maior do que uma pessoa que anda de carro. E o planejamento financeiro serve para identificar isso e adequar a sua proteção contra risco à sua situação de vida. Se você tem uma profissão, por exemplo, que usa muito as suas mãos, um barbeiro, um tatuador, um artista, um médico, um cirurgião, são profissões que exigem o seu trabalho com as mãos. Então, qualquer dano nas suas mãos vão te afetar diretamente no trabalho. E o planejamento financeiro identifica esse tipo de coisa e te ajuda a ter um plano de proteção contra riscos
que vai levar em consideração o seu estilo de vida, a sua forma de viver, as suas necessidades. E é por isso que a gestão de risco está tão relacionada com o planejamento financeiro. Porque qualquer tipo de emergência que você tiver, qualquer tipo de dano que você tiver, vai ter um custo financeiro também. Então é importante você estar preparado para lidar com esse tipo de situação, caso ela ocorra. A gente sempre espera que não ocorra, né? Mas é bom sempre estar preparado para ela. Cara, eu gostei muito do que você falou, dessa relação com o planejamento financeiro, porque vai muito naquela linha de você defender antes de atacar. Imagina um jogo de futebol, por exemplo. Você é um jogador ali e você quer marcar o gol. Se você só pensa em atacar, sem construir uma boa defesa, corre o risco de você sofrer um contra-ataque inesperado. E é exatamente isso aqui que a gente está falando. E aí tem um ponto antes. Antes de você aprender a atacar e a defender, você tem que entender essa estratégia como um todo. Como se você estivesse aprendendo a jogar bola ali. Só que é isso relacionado à sua vida financeira. Então, não tem sentido, por exemplo, você que está assistindo a gente aqui, que está vendo esse vídeo aqui depois vai ficar no YouTube gravado, sobrou um dinheiro no mês, você está investindo. Você está colocando, eu tenho minha reserva de emergência aqui pronta, eu já estou investindo meu dinheiro. Mas você não pensou sobre os riscos que você está exposto na sua vida. Ou seja, você teve uma estratégia de ataque, porém, você não pensou na defesa. E quando a gente fala de gestão de risco, planejamento financeiro, a gente está falando de defender primeiro e atacar depois. Por quê? Vou dar um outro exemplo aqui, para deixar isso mais concreto para você. Se você tem R$ 100 e você perde 50%, você vai ficar com R$ 50. Para você chegar nos R$ 100 de novo, você vai precisar valorizar 100% em cima dos R$ 50. Porque se você valorizar 50%, eu perdi 50%, eu cheguei a 50%. Agora eu só preciso valorizar 50% de novo. Você vai chegar a 75%. Você não vai chegar mais no 100%. Então, quando você tem uma perda, em geral você gasta o dobro de energia, o dobro de tempo, o dobro de custo financeiro, vamos dizer de uma maneira didática, para a gente entender que o custo de quando a gente perde alguma coisa, ela dói muito. Dói demais quando a gente perde uma coisa. E para a gente não perder e evitar isso ao máximo, o mais importante é isso. Você se defender direito. E para você construir essa boa gestão de risco, eu vou pedir para o Almeida aqui detalhar um pouco mais essas camadas que você pode ter na linha de defesa. Antes de você... A última parte da linha de defesa, para vocês terem uma ideia, é reserva de emergência. Então, se você tem reserva de emergência, se você investe seu dinheiro, está faltando uma coisa lá embaixo. E é isso que o Almeida vai explicar um pouquinho melhor para a gente agora. Então, como o Rafael falou, a reserva de emergência faz parte sim da gestão de risco, mas, por incrível que pareça, nem sempre é a parte principal, nem sempre é a parte que você precisa. Muitas vezes, antes de pensar numa reserva de emergência, nós precisamos pensar em outros mecanismos, vamos chamar assim, outros produtos de proteção contra risco. A gente vê muitos influencers falando por aí que a primeira coisa que você tem que fazer é montar a reserva de emergência. E realmente, do ponto de vista de investimento, a primeira coisa que você tem que fazer é montar a reserva de emergência, do ponto de vista de investimento. Mas do ponto de vista de gestão de risco, proteção contra os riscos que você corre no seu dia a dia, na sua vida, a reserva de emergência não é o primeiro passo. Nem sempre é o primeiro passo. Por exemplo, um plano de saúde é um mecanismo de proteção contra risco muito importante e que talvez venha antes da reserva de emergência, dependendo do caso. Um seguro de vida. Por que eu estou dizendo isso? Imagina que você calculou o valor da sua reserva de emergência e deu lá que você deveria ter R$ 60 mil de reserva. Uma suposição, inventei aqui agora. E você sofreu um acidente de carro e você não tem plano de saúde e você precisa fazer cirurgia, vai precisar de meses de recuperação, de fisioterapia, vai ter que ficar internado em hospital e um monte de coisa. Imagina o custo disso. Ou você vai ser atendido pelo SUS, vai ser atendido por hospital público, vai pegar fila de espera, não sabe se vai conseguir ter um bom atendimento. A gente sabe que, infelizmente, a realidade é essa, mas você pode escolher se depender disso. Ou se você não tiver nem essa oportunidade, você vai precisar de algum tratamento que é pago, você vai gastar uma quantidade absurda de dinheiro, porque tratamento médico, cirurgia,
fisioterapia, remédio, tudo isso custa muito dinheiro. Então, é, talvez a sua reserva de emergência não seja o suficiente para você arcar com isso. E além disso, isso considerando que você tem a sua reserva de emergência pronta. Porque muitas pessoas, quando começam a aprender sobre investimentos, desculpa, sobre investimentos, sobre finanças, começam a reserva de emergência dela, mas esquecem de levar em consideração o período em que elas estão montando. E se acontece alguma coisa durante esse período? É exatamente para esse tipo de situação que servem esses outros mecanismos. Eu falei do plano de saúde, que é um dos mecanismos, mas também tem seguro de vida, seguro invalidez, que também é outro mecanismo. O próprio INSS, para quem é autônomo, se você paga o INSS, você tem certos direitos. Os empregados, né, com carteira assinada também têm certos direitos de acordo com o INSS. Então, assim, são outras camadas de proteção contra risco que chegam antes da reserva de emergência. E se você não tem essas camadas e também não tem uma reserva de emergência, ou mesmo que tenha, são camadas muito importantes. Eu vou contar o meu exemplo. Eu fiz a transição de carreira, eu deixei de ser CLT, né? Tinha plano de saúde, de seguro de vida, tudo pela empresa, bonitinho. E uma coisa que eu dei a maior importância na minha transição foi contratar um plano de saúde por conta própria. É um custo que eu tenho, é um custo bem elevado, por sinal, gente. Quem paga o próprio plano sabe disso, não é barato, mas é um custo que eu tenho certeza de que vale muito a pena. Porque eu sei que se acontecer alguma coisa comigo, vai ser muito mais barato isso que eu estou pagando pelo plano do que o que eu teria que gastar se não tivesse. Seja em questão de qualidade de atendimento, tempo de espera, ou em questão de valor financeiro mesmo. Então, os mecanismos de proteção contra risco levam em consideração não só você ter uma quantidade de dinheiro ali pronta para te ajudar, leva em consideração também você ter as ferramentas, os mecanismos, os acesso a serviços que vão te ajudar no caso de proteção contra risco. Por exemplo, se você tem um carro, você pode optar por ter uma reserva de emergência do carro, mas nem sempre vai ser o suficiente. E também vale a mesma coisa que eu falei para a reserva de emergência agora. Tem o tempo que você vai levar até construir isso. Além de que vai ser um dinheiro que vai ficar parado, é um dinheiro que você não vai poder aplicar para investir. Então, tem vários motivos que a reserva de emergência não tem que ser necessariamente o primeiro foco quando você fala de gestão de risco. Cara, eu achei legal o que você falou, o que a gente está focando aqui nesse vídeo aqui para o pessoal. Essa questão da reserva de emergência não ser o suficiente, porque a gente vê realmente isso, é muita informação, é um excesso de informação, que buscando fórmulas prontas. Então, a gente fica naquela, pô, eu tenho que guardar 6 vezes do meu custo mensal para reserva, são 12 meses, são 24 meses, o que é? E para você ter uma boa gestão de risco, não basta acreditar em fórmulas prontas, em ter reserva de emergência e investir. E também não basta você ver essa informação que a gente está passando aqui, procurar um corretor de seguros e achar que você vai se proteger. Porque o corretor de seguros ele está olhando para produto, para encaixar o melhor produto para a sua realidade. Só que ele não sabe avaliar qual é a sua realidade. Então é importante você entender os personagens, os profissionais do mercado financeiro, do mercado de seguros, para você construir uma boa estratégia para você. Então, quando você chega para um corretor, você já tem que ter na sua cabeça o que você quer para o seu curto, médio, longo prazo, os seus projetos de vida, os seus objetivos, o seu padrão de vida, para você conseguir estruturar isso muito bem. Isso você consegue através do planejamento financeiro. Então, tem o nosso canal no YouTube, tem aqui no Instagram, esse vídeo aqui, gente, como eu falei, vai para o YouTube depois. Essa é uma forma gratuita de você obter esse conhecimento, fazer o seu planejamento, ou pagando pelo serviço, economizando tempo, mas a primeira coisa é planejamento financeiro, porque no planejamento financeiro você vai conseguir identificar quais são os riscos relevantes que você deve se proteger. Então, por exemplo, se você tem uma filhinha pequena e você é o provedor de renda principal da sua família, se você vier a faltar, se falecer, ou nem falecer, mas ficar inválido, não poder gerar a renda que você gera para sua família, como que você vai fazer? Será que você quer garantir o estudo, a educação, a alimentação da sua família, pelo menos do seu filho até ele completar, ou filho até completar a maioridade? Ah, eu quero garantir. Só que, a partir do momento que você identificou esse risco, você vai calcular qual é a proteção necessária
para você ser contemplado no caso desse sinistro, né, desse evento acontecer. É a mesma coisa quando você sai o brasileiro, em geral, ele conhece muito seguro de carro, mais do que o seguro de vida. E é engraçado, porque assim, quando você sai da concessionária, geralmente as pessoas falam assim, saiu da concessionária, bota o carro no seguro. E para pensar, quando a gente pensa isso, a gente não está falando de ter uma reserva para o carro. A gente está falando de ter um seguro para o carro, antes de ter uma reservazinha. Porque a proteção ela é sempre necessária quando você não tem a renda para cobrir aquele risco. Então, faz muito sentido você, antes de pensar na reserva de emergência, você pensar quais riscos você está exposto na sua vida. E se você não consegue pensar sozinho, você ter a ajuda de um profissional, porque aquele custo, ele não vai se traduzir simplesmente num gasto. Vai ser um baita investimento que você vai estar fazendo na sua vida financeira. Porque você não vai estar só se protegendo, você vai estar protegendo as pessoas ao seu redor. Porque quanto mais dinheiro você ganhar na estratégia sua de ataque, você vai ter que ter uma proteção para lidar com isso. Cada coisa que você acrescenta na sua vida, como eu falei, um filho, um apartamento próprio, um cachorro, um serviço de uma diarista, de uma empregada, um carro, tudo isso que a gente vai acrescentando ao longo da vida, que a gente acaba tendo muitas vontades, desejos, uma viagem que a gente faça, tudo envolve risco. E você não pode ser, vamos dizer, ignorante nos dias de hoje de negligenciar isso. É o que a gente vem falando aqui, está reforçando para você. Pensa na estratégia de defesa para depois pensar numa estratégia de ataque. Então, antes de você investir, vender ação, comprar ação, quebrar a cara, perder dinheiro por não ter feito a estratégia certa, é como você sair na estrada sem aprender a dirigir, sem aprender os sinais, sem aprender a ler um mapa. É como se você pegasse o carro e começasse a dirigir. E isso muita gente hoje fala nas mídias sociais, infelizmente. É o melhor jeito de aprender. Beleza, tentar, você tem que fazer. O problema disso tudo é que a narrativa como é construída te incentiva muito a agir sem antes pensar um pouco na proteção, que é o que a gente veio trazer aqui para vocês, essa reflexão de parar para pensar um instante em qual risco que você está exposto, quais riscos, se você, no seu trabalho, a gente veio do meio marítimo, a gente trabalhava como piloto de navio. O risco, por mais que a gente estivesse no mesmo ambiente de um cozinheiro, de um marinheiro, do próprio comandante da embarcação, são riscos diferentes. Então, imagina o marinheiro, ele está lá batendo ferrugem, fazendo um tratamento num convés, e ele se machuca, ele tem muito mais chance de se machucar com uma ferramenta do que uma pessoa que fica no passadiço de uma embarcação. Então, é você hoje, no seu trabalho, parar para refletir, caramba, quais riscos que eu estou exposto aqui? Na minha casa, quais riscos que eu estou exposto? E aí você começa a pensar, não só se proteger para o presente, mas também se proteger para o futuro, que é uma coisa que a gente não falou aqui, eu acho que fica até um bônus da live, dá a palavra aqui para o Almeida também falar, que senão eu vou ficar falando para caramba, que é a questão da previdência, que é um seguro também, que muita gente não pensa. É ter uma estratégia mínima pensando lá na frente, né, Almeida? Sim, a previdência não só é uma estratégia para você proteger o seu futuro, proteger a sua aposentadoria, por exemplo, como também uma estratégia para você proteger a sua herança, para proteger para quem você vai deixar a herança, como você quer dividir isso, protege os seus herdeiros também de certos impostos. Então, a previdência privada é uma ferramenta excelente de proteção, uma ferramenta ótima de proteção também, de acordo dentro da estratégia adequada, é claro, e que muita gente acaba deixando de lado, ou às vezes até tem, às vezes até usa, mas não entende muito bem como funciona. Às vezes contratou taxas ruins, ou tem até benefício da empresa investir junto e não sabe aproveitar isso bem. Então, é aquela velha história, né? A gente tem o eu do passado, o eu do presente e o eu do futuro. Com o eu do passado a gente aprende, com o eu do presente a gente vive, toma as decisões, e o eu do futuro é o que a gente planeja ser. Então a previdência privada, ela serve exatamente para você planejar o seu eu do futuro, planejar e proteger o seu eu do futuro também. Cara, excelente, excelente. Eu gostei muito do que você falou, porque você foi além. Você já falou até do planejamento sucessório, né? Então, a proteção do eu do futuro, ela é fantástica, porque se você não pensa no eu do futuro, você está se auto-sabotando. Porque amanhã, quando você acordar, o eu do futuro já chegou.
E é assim que funciona a nossa vida. A previdência é uma proteção não só para o planejamento sucessório, mas também para você ter uma idade na qual o seu físico, por vezes, você não sabe como vai estar o seu físico, a sua mente. Então você guarda numa caixinha, lá do longo prazo, uma reserva em formato de uma previdência para você ter essa renda quando você se aposentar. E aí vai uma outra dica para você entender o que é PGBL, VGBL, tabela regressiva, tabela progressiva. Não faz sentido também a gente entrar nesses detalhes nesse vídeo aqui. Se você tiver interesse também, manda mensagem, que vai ser um prazer fazer um vídeo sobre isso que interessa, a gente sabe que interessa a você. Mas hoje o foco foi esse, te dar um alerta sobre gestão de risco e o que isso tem a ver com planejamento financeiro. Então, se você gostou desse vídeo, segue a gente no nosso canal no YouTube, aqui no Instagram. A gente vai estar disponibilizando o vídeo nas duas plataformas. E vocês que assistiram a gente até aqui, se tiver alguma dúvida também, quiser perguntar, a gente fica à disposição, tá bom? Obrigado, boa noite para vocês e a gente se fala na próxima. Boa noite aí, pessoal. Obrigado aí por todos que assistiram a gente. Espero que tenham gostado, que tenham acrescentado alguma coisa. É isso aí. Até a próxima. Um abraço. Boa noite. Valeu!